Olá, tudo bem? Testando aqui o nosso som para iniciar a nossa live. Vamos testar. Vamos ver se está tudo ok. Olá, Gláucia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Olá, Val. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa live. Oi, Bruno. Oi, Virgínia. Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nossa live no horário, que hoje é dia de trabalho para todo mundo. Meu nome é Cris Fernandes, eu sou design de interior de formação pela UFA há 25 anos. Fiz várias extensões em minha vida profissional e duas delas que eu atuo bastante em integração sensorial e arte terapia, né, com foco em desenho e pintura. E atualmente também sou professora de desenho na escola Tuniclés, aqui em Uberlândia, cidade onde eu resido. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando na live aí, nós vamos iniciando. E, é claro, a live vai ficar gravada, né? Quem não conseguir assistir hoje pode ter acesso depois livremente para estar acompanhando o nosso bate-papo, que é mais uma conversa, né? Para estar levando as mães, as famílias, né, que tem esses casos de TOC ou TDAH, né, em família, alguma resposta, algum conforto, um tira-dúvida, é mesmo experiência, uma troca de experiências, né. Mencionei em algumas lives anteriores sobre os benefícios que os recursos da arte traz, principalmente para auxiliar nos fatores emocionais e cognitivos, né. O meu foco é desenho, né, no meu trabalho, da arte terapia, eu lido diretamente com desenho e pintura. E hoje, né, o nosso tema é falar sobre TOC e TDAH e o que o desenho contribui, né, no tratamento aí desses transtornos. Para quem ainda não entende muito bem sobre o TOC é um transtorno compulsivo obsessivo. Aliás, obsessivo compulsivo, né, TOC, é um transtorno mental caracterizado por obsessões e compulsões, né? Que pode estar associado tanto a fator genético, biológico, quanto a fator psicológico, né? Como problemas, por exemplo, a lidar com a insegurança e ansiedade que vem aí estando presente na vida de muitas crianças, muitos jovens e também nós adultos, né? Mas o importante que eu acho é esclarecer para a grande maioria que acha que TOC é mania. Tá com a mania de coçar a cabeça, tá com mania disso, tá com mania daquilo. TOC não é mania, gente. TOC é um transtorno grave, que se não cuidado, ele pode afetar a vida funcional da pessoa e deixar até, dependendo, né, se não cuidado de forma correta, deixar a pessoa até incapacitante, né? Seja a criança, seja o adolescente ou seja o adulto, né? Ele pode aparecer tanto na infância quanto na adolescência. Raramente, gente, são os casos dos TOCs que aparecem acima dos 40, na fase adulta, né? Eles são normalmente nessa fase, tá? Mas acontece. Já o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque nós temos o TDA, que é transtorno de déficit de atenção, e quando ele vem com esse H juntinho é mais, né, a hiperatividade. Ele já é identificado na infância, na maior parte dos casos. Por quê? Porque ele atrapalha muito na fase escolar, na fase da aprendizagem e na fase da socialização da criança. Então, isso é mais notado, mais observado na infância por conta dessas características, né? Mas conheço muitas pessoas que descobriu, né? Teve aí um diagnóstico tardio do TDAH na fase adulta. E por que procuraram saber o que sentiam, por que eram daquele jeito? Porque isso atrapalhava no trabalho, né, no rendimento, esquecimento constante, aquela inquietação e traz os transtornos, né, de resultado na vida, né? Então, na fase adulta também acontece. Então, a diferença aí da descoberta do TOC e do TDAH, né, são nessas fases. Mas, gente,
Hoje eu trouxe uma pessoa, convidei uma pessoa muito bacana para conversar com a gente sobre isso, sobre o toque principalmente, que é a Virgínia Reis. Eu vou chamar ela aqui agora, ela vai se apresentar e vai começar falando um pouquinho sobre a experiência dela com o toque com o TDAH, né? Quando percebeu que o filho tinha, quais foram os comportamentos, né? E vamos ver se vocês vão se identificando. Eu vou chamar a Virgínia, então. Deixa eu chamá-la aqui, né? Incluí-la na nossa sala de bate-papo. Espera um momento. Vamos ver. Deu certo, Virgínia? Olha. Ah, consegui. Não estamos te vendo, Virgínia. Pois é. Tá, inverte da câmera. Oh, deu certo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Cris. Satisfação de estar aqui, né? Queria até deixar um aviso para as pessoas, né? Não sou educadora, né? Não sou psicopedagoga, não sou youtuber, né? Como meu filho gosta de falar. Estou aqui a convite da Cris, exatamente pela minha experiência pessoal, né? Como mãe de uma criança. Criança não, né, Cris? Já é um pré-adolescente. Agora já né? é adolescente, mas eu tive o prazer de conhecer da infância. Verdade. Né? Sou mãe, então, de um pré-adolescente que foi diagnosticado. Tá escutando perfeito, Cris? Que eu tô de fone? Tudo bem. Tá. Tá tudo bem. Sou mãe, então, de um pré-adolescente que foi diagnosticado já tem aí 5 anos, né, com toque, né, como a Cris falou, é o transtorno obsessivo compulsivo, e que agora há pouco mais de um ano também recebeu o diagnóstico do TDAH e do TOD. Então, eu tenho um pouquinho de experiência no assunto, né? Tô morrendo de vergonha, mas eu não podia deixar de atender um pedido da Cris, que teve aí uma função muito importante, né, dentro do tratamento do meu filho, né? Funcionou aí como uma muleta terapêutica, né, junto com os tratamentos convencionais, né, que ele estava passando. Bom, a Cris me perguntou, né, levou a questão dos sintomas, né, como que eu percebi, né, o que que me chamou a atenção? Eu confesso, né, que hoje, né, depois de todo esse tempo, né, tendo uma visão, né, global da coisa, eu sei que vários sintomas passaram despercebidos. Até porque a criança, né, ele era criança na época, ela tende a esconder esses sintomas, né? Ela tem medo de uma hostilidade no ambiente escolar ou mesmo no ambiente familiar. Então eu sinto que ele escondeu durante algum tempo os sintomas. Até chegar num ponto que ficou difícil de esconder e que ficou bem claro, né? O primeiro start que eu lembro de ter percebido foi quando ele, aos 9 anos de idade, ele me pediu um videogame, que era o sonho da vida dele, que era o PS4. E ele ganhou esse videogame. Então a gente tentando conversar com ele no dia que ele ganhou, né, para dizer como que tinha que cuidar, né, que era um objeto de alto valor. A gente disse de uma forma muito displicente, ó, meu filho, cuida direitinho, não pega no controle com a mão suja. E isso ele elevou assim à enésima potência. Foi o ponto que a gente observou que alguma coisa estava errada. Ele passou a ter uma preocupação excessiva, né, com limpeza e higiene pessoal. Então ele passou a lavar as mãos com muita frequência, né? E os sintomas foram galgando, né? Ele lavava as mãos, chegou a se ferir algumas vezes, né? E de repente só o sabonete não era mais o suficiente, ele queria lavar com detergente. Se a gente impedisse, tirasse, ele ia atrás de shampoo, ele começou a usar shampoo para lavar as mãos. E a preocupação que era com essa asepsia, né? Ela foi galgando. Não era mais suficiente só lavar as mãos, né? Ele foi se privando de coisas, né? Se privando de situações ou de alimentos que ele considerava sujo. Né? Eu quero que as pessoas entendam, né? Igual a Cris falou, é uma doença, né? Não é uma mania, né? É um distúrbio crônico e não tem cura. Quando você procura um tratamento, pode falar, Cris. E tem uma diferencinha, né, entre a compulsão e a obsessão, porque toque é transtorno obsessivo e compulsivo, ou seja, ele tem a obsessão por aquela ideia, que no caso dele é a da asepsia, né? Mas a compulsão é a realização daquela ideia. Então, assim, enquanto ele não realiza, ele não sai daquele grau de ansiedade que vai atormentando, não é isso? Eu acho que gera um quadro de muita dor para a criança. Porque às vezes, racionalmente, ela interpreta, não, eu estou exagerando, isso aqui não tem razão de ser. Mas ela não consegue controlar o impulso.
E ela começa a se impor uma série de rituais e de preparações para ela conseguir efetuar hábitos simples da vida, né? E isso vai gerando uma disfuncionalidade na pessoa, né? Eu até lembrei agora, um dos programas que eu mais gostava de fazer com o meu filho era ir ao cinema. Eu sou cinéfila, amo, e a gente tinha esse programa de mãe e filho. Então eu levava ele em todas, né? Todos os desenhos, todos os filmes de herói. E era um deleite. E ele gostava de ir no cinema e comprar aquela pipoca, né? Que tem mais manteiga do que pipoca. E era isso. E de repente aquilo que era deleite, né? Virou um sacrifício, virou um transtorno. Porque ele não precisava. apenas, sim, não apenas ele não queria mais comprar, como ele ficava preocupado com as pessoas que estavam comendo ao redor, né? Se ia passar, de repente, uma criança ia derrubar a pipoca nele, se o pessoal do cinema limpou, né, o braço da cadeira. Então chegou num ponto que ele foi se privando das coisas que ele gosta, da convivência com pessoas que ele gosta. Quer dizer, pensa uma criança que fica ansiosa, né, quando tem que ir no aniversário de outra criança, porque morre de medo de uma criança que comeu um cachorro quente e encostar nele, por exemplo. Então, assim, esse é o grau, não é uma mania, é uma doença, né? Assim, desregula, às vezes, a vida da família inteira, porque ele chegou num ponto que não era só o fato dele não comer ou não encostar, o fato das outras pessoas, né? Da mãe, do pai, do padrasto estarem encostando, já incomodava ele. Então, muitas vezes, ele começou a ficar mais recluso, a evitar um contato, para justamente não ter que ficar passando por esse desgaste. E a questão da escola, né? A escola foi, assim, acho que a Cris se lembra muito bem, né? Porque ela teve contato com ele desde sempre. Além da questão do toque, né? Dessa questão de limpeza, de higiene, dos pensamentos compulsivos, porque a criança, né? O indivíduo com toque, né? Ele tem pensamentos intrusivos, né? Ele sempre acha que alguma coisa vai dar errada, que tem qualquer tragédia para acontecer, né? Mas na questão do meu filho, ele ainda desenvolveu uma questão sensorial importante, que ele desenvolveu uma aversão a algumas superfícies, né? E uma delas era o papel. Um dia ele chegou a me descrever, e isso ficou muito marcado para mim. Ele falou assim, mamãe, imagina aquela pessoa que quando a tia escreve com o giz no quadro, faz aquele barulho, né? Que te dá aquela aversão. Ele falou assim, é o que eu sinto quando uma pessoa está virando uma página, né? O barulho de virar a página, quando eu estou muito Ficou tempo encostando. hipersensível, né? Ficou hipersensível, então isso assim, ficou absolutamente disfuncional na escola, né? E ficou muito envergonhado. E aí foi a fase que eu falei, eu preciso buscar um tratamento. Acho que outra coisa relevante da gente mencionar é a questão da pandemia, né? Às vezes você acha que o reforço positivo em casa vai ser suficiente, que é o que a gente fazia, né? Mostrar para ele que não precisava lavar tantas vezes, que estava limpo, né? Que, enfim, a pandemia veio, né, para dizer para ele, ó, você tá certo, é sua mãe que tá errada, né? Assim, então, assim, essa questão da pandemia veio para. E aí eu falei assim, eu preciso de uma alternativa. Aí busquei, a princípio, os tratamentos convencionais, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Mas passei muito, Cris, assim, até achar um profissional que realmente tivesse nessa linha, né? Conversei na escola, a Cris até é uma pessoa que me ajudou muito nisso, pelo conhecimento de causa que ela tem, né? Fui atrás de tratamento psiquiátrico, a medicação foi muito importante. Às vezes a gente tem um receio, né, especificamente na questão de criança, né, de estar introduzindo uma medicação controlada, mas a medicação foi fundamental para que ele voltasse, né, a adquirir um grau de sustentabilidade, de funcionalidade, né, na questão. E por último teve a Cris com um desenho, né, Cris? Eu entrei com desenho com ele. É importante isso que você citou, porque assim tem os níveis, né, do toque, que é o subclínico Uhum. e o toque propriamente dito, né? O toque subclínico é quando a pessoa consegue viver e aquele problema de repetições, né, Exatamente. não vai interferir tanto na sua vida. Interfere, mas não a ponto de tirar ele a capacidade de desenvolver o seu cotidiano. Já o Exatamente. toque propriamente dito precisa, às vezes, da intervenção medicamentosa. Por quê? Porque vai tratar a ansiedade, que é o start, né? Que geralmente é causado por algum gatilho, né? E que Uhum. o medicamento é o que vai
vai sanar. Além das terapias, né, que você buscou os recursos, né, Virgínia? Eu acho que existe uma Te ajudou questão também bastante. de um pouco de ignorância, né, Cris? Eu falo assim, as pessoas lidam hoje como se o TDAH fosse uma modinha, né? Ah, se você procurar, todo mundo tem um Todo distúrbio mental, mundo tem comportamental. TDAH. Enfim, todo mundo tem TDAH, tem TDAH. A questão é que existem certos níveis, né? Eu creio que, sinceramente, qualquer pessoa durante alguma fase na vida, especialmente se for uma fase de muito estresse, né, de ansiedade, vai ter dificuldade em terminar uma tarefa, né? Vai entrar no que a gente chama de procrastinação, né? Mas isso no TDAH, né, isso no toque, realmente outro patamar. A pessoa, ela fica incapacitada. Então, assim, acho que a importância do diagnóstico, né, e de fazer isso que você está fazendo hoje, né, esse apoio que você já dá de forma incondicional, né, para as pessoas que estão com você, que estão ali, né, com os filhos na aula de desenho, com os filhos na aula de reforço, né, a Cris também hoje dá reforço para o meu filho. Eu falo assim, ter esse tipo de informação, né? O diagnóstico é essencial, né? Até para adaptação na escola. Se meu filho hoje, né, ele tem algum amparo, né? E ele merece mais acolhimento e respeito da escola, isso veio do diagnóstico. O diagnóstico é fundamental. É o suporte, né? Porque é muito complicado, primeiro, a gente aceitar que aquilo é uma realidade dentro da nossa Sim. casa, né? Porque a gente nasce como todo mundo, sem saber de nada. Então, a gente tem que aprender Uhum. junto, ir atrás, às vezes é difícil, igual você, né? Você falou, às vezes alguém te dá uma informação de um recurso, mas às vezes muita gente não tem essas informações. Então, a gente está aqui hoje justamente para tentar esclarecer um pouquinho como que é o caminho disso, para ajudar aqueles que não sabem. Porque eu até ontem fiz uma publicação rapidinha de um pouco dos sintomas, né? Uhum. Por exemplo, roer unha é toque, que eu roo unha. Não, aí já entra no fator ansiedade, né? Assim, às Uhum. vezes eu tô muito ansiosa, começo a roer unha, mas isso não é toque, porque aquilo ainda não tá prejudicando, não tá me interferindo. Isso, Mas, de repente, se eu começar a arrancar exatamente. minha unha para me punir, ou para ver se eu alivio aquela angústia de porque minha unha está suja, por exemplo, seria Uhum. o Pietro, por exemplo, se ele achasse que tinha Sim. que arrancar porque está sujo, ele ia fazer, aquilo já está prejudicando ele. Então é diferente, né, assim, as situações. Acho que é claro que as questões, né, a ansiedade em si, né, o estresse, eles vão ampliar os sintomas, né? Ele fica mais disfuncional se ele está submetido a uma condição de estresse. Mas é isso que você falou, vai além, né? Não é simplesmente um quadro de ansiedade, vai muito além. E a criança sofre muito crise, assim. Às vezes ele tem uma crise de ansiedade, mas chega à noite ele pede desculpas, ele chora, né? Quer dizer, ele lamenta, né? Ele quer entender por que que aquilo está acontecendo com ele. Então, assim, o amparo, o acolhimento é muito importante. É, uma das características muito importantes durante os estudos que eu fui observando é isso, é a pessoa se sentir culpada porque ela tem consciência. Gente, Uhum, tá tem. errado eu ficar fechando conferindo se a porta está fechada toda hora, porque eu já vi que está fechada, mas se eu não me aliviar, né? Uhum, Eu não vou sair desse sentimento. Aí depois ele alivia, ele pensa, poxa, eu não precisava disso, e começa a se culpar. Então, assim, é um ciclo muito exatamente. difícil de romper e realmente precisa de acompanhamento. No caso do seu filho que você citou, ele ainda teve ele foi prejudicado na escola e socialmente, né? Porque, igual você falou, as crianças se hostilizam, né? Começa a Uhum, hostilizar a ele, na escola o rendimento começa a cair porque não consegue encostar no papel, né? E exatamente. por falar nisso, eu até vou te perguntar, né? Como é que você chegou até a mim? Porque a gente não se conhecia, né? E foi escolher Verdade. logo uma aula de desenho, quer dizer, é enfrentar, assim, de cara e rápido aquele problema que ele tinha de encostar no papel. Eu lembro quando você chegou lá para falar disso para mim, eu falei, e agora, né? No papel, Cris, aqui eu fazer um acho desenho? assim, não existe receita de bolo, né? Óbvio que necessariamente ele tem que ter um acompanhamento psicológico, e isso tem sido feito. Uhum. Mas eu fui atrás daquilo que eu achei que tivesse características parecidas com ele, né? Ele nunca foi uma criança do esporte. Até aviso para outras mães, assim, não se frustrem, né? Assim, principalmente a criança com TDAH, ela vai entediar muito rápido. Então, assim, às vezes ela vai entrar no futebol, vai ser 2 meses, ela vai querer trocar, é isso mesmo. Mas, assim, faça um perfil, né, do seu filho. O que que ele gosta? O Pietro sempre gostou de desenho. E quando ele tomou essa versão, né, pelo papel,
foi uma das coisas que ele deixou, né? Que ele se privou. Então, assim, ciente de que ele sentia satisfação, né? De que ele gostava, né? Fora o benefício que é universal da arte, né? Para desenvolver os traços cognitivos, sociais, enfim. Aí me veio esse insight. E aí achei a Cris na internet, falei assim, vou tentar. E graças a Deus deu muito certo. Eu acho assim, o desenho foi fundamental. Ele foi assim uma terapia complementar que colou ali lado a lado com o acompanhamento psiquiátrico que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele tinha vontade, né? Ele tinha vontade de voltar a desenhar. E para voltar a desenhar, ele precisaria necessariamente encostar no papel. E assim, a Cris, eu lembro que ela fez alguns testes sensoriais, assim, tem certos papéis que ele tem mais facilidade, que ele fica mais à vontade de encostar. Então, você fez isso, né? Você começou a dar substitutos para ele não parar. Eu falo assim, você não está conseguindo encostar hoje? Vamos colocar uma luva, né? Vamos pegar um lápis com textura. Então, assim, a Cris vai achar ruim que eu vou falar, você está fazendo propaganda. Gente, não é propaganda, né? Assim, é reconhecimento mesmo. Eu tenho que comentar sobre os meios que eu usei mesmo, os recursos que você já está falando, tá ótimo. Então, assim, eu vi que, assim, ela, com muito cuidado, né, com muito jeito, ela foi suprindo. Você não quer encostar? Vamos tentar esse outro lápis, vamos tentar esse outro papel. E a questão de didática mesmo, eu falo assim, os pais têm que fazer terapia, porque você tem que estar bem para poder cuidar. E os profissionais têm que estar fazendo curso, gente, né? São novos desafios da docência. E eu acho que a Cris, nesse sentido, ela foi, assim, espetacular, porque ela teve sempre muito jeito. Você gosta de mangá? Nós vamos fazer uma aula voltada para o mangá, voltada para aquilo que você gosta. E aí, introduzindo ao mesmo tempo as técnicas, mas jogando com esse lado lúdico. Então, hoje eu falo que se ele voltou a encostar no papel, eu devo muito ao desenho. O desenho foi fundamental. E ele sempre teve um pouco de dom, né, Cris? Então, assim, é fazer esse estudo do seu filho e ver aquilo que vai casar. Porque tem criança que vai se desenvolver melhor na música, né? Tem criança que vai querer pintar. Tem criança que o desenho vai ser essa ferramenta. Inclusive, socialmente, para ele, foi um bem enorme. Porque uma das características, né, desses distúrbios é a questão da autoestima da criança, né? Ele sempre acha que ele está aquém, que ele é menor, que ele é incapaz, que ele é burro. Então, eu falo assim, o desenho foi uma ferramenta a mais para ele chegar na escola e, olha, fiz o desenho do Naruto, fiz o desenho do personagem tal. Então, assim, isso serviu, inclusive, como uma ferramenta de integração social para ele. Então, assim, achei muito importante. Né? E hoje ele continua nas aulas, né, Cris? Nas aulas de reforço, que ajuda a aumentar a confiança da criança. E assim, gente, santo de casa não faz milagre. Eu, às vezes, me programei para estudar e tô assim, gente, se eu ficar mais 3 anos, eu presto um novo vestibular tranquilo. Mas eu sinto que, muitas vezes, uma pessoa de fora tem mais tato, né? Então, assim, ele responde melhor. E é o que tem ajudado para ele voltar a ser um indivíduo funcional, né? Hoje a gente está caminhando. Foram algumas etapas que eu cumpri com ele dentro da sala, que primeiro foi aliviar ele aquela gastura que ele tinha sobre o papel, então foi um período, não foi um período longo. Logo, ele fazia sozinho. Logo, eu coloquei um amigo da mesma idade, com os mesmos interesses, fazendo junto, para quê? Né? Para que ele se identificasse, conversasse de igual para igual. O amigo nunca soube que ele tinha essa dificuldade com o papel, porque ele já não estava mais apresentando a dificuldade. Eles falavam sobre os mesmos animes, elogiavam-se, né? Entre eles, nossa, o seu desenho é muito massa. Então, isso foi trabalhando muito ele. E em relação ao TDAH, o desenho trabalha muito o foco, né? Aquela questão da dispersão, a atenção fugidia que tem, né? Na maioria das vezes, fala, Pedro, agora sua vez de estar aqui comigo. Enquanto eu tô aqui com o outro, às vezes eu dou uma dispersada, mas eu bati a mão do lado, tô te vendo. Então, assim, eu trabalhando com ele dentro desses aspectos para que ele realmente se fortalecesse, mesmo sabendo, gente, que o toque não tem cura, é um transtorno crônico.
E que teve uma pergunta aqui que alguém perguntou, até a lista já correu, mas aí perguntou qual que é o gatilho, né, que coloca a pessoa nessa condição. É pessoal, É né? Cada pessoal. pessoa tem um gatilho, né? Que É pode ser, aquilo que eu igual te eu falei falei. no início, pode ser um fator psicológico, pode ser um Uhum. fator biológico, genético, Eu acho que né? existe um padrão, as pessoas tendem a querer uma receita de bolo, né? Não existe. Existe um padrão heterogêneo aí. Vai É. depender muito, assim, da gravidade dos sintomas, do ambiente que a criança está inserida, né? É aquilo que eu falei, eu percebi através do videogame, mas certamente ele foi apresentando outros sintomas antes, né? Posteriormente, conversando na escola, a tia me contou que várias vezes ele esquecia os materiais. Mas, na Ó, verdade, ele não esquecia os materiais, até porque eu vistoriava a mochila, né? Assim, olhava tudo. aham. Ele falava que esquecia, às vezes, porque não queria encostar. Então, assim, passou despercebido, inclusive na escola. Quando ele não conseguiu mais esconder, é que começou a ficar aparente. Então, assim, teve um período de muito sofrimento, né? Eu falo que a aceitação não é só do paciente, não é só da criança, é dos pais. A gente tem que aceitar, né? Porque a gente não aceita. A gente quer saber onde que a gente errou, o que está faltando. E tem que ser o caminho inverso, né? Tem que ser o caminho de aceitação. É saber, sim, que não tem cura, mas que pode ser remediado, que pode ser melhorado, né? E ele, graças a Deus, tem melhorado, né? As notas estão melhorando, né? Eu precisei mudar de escola. Eu acho que, assim, pais, não sintam vergonha. Né? A gente sente no coração, né, que não está tendo aquele acolhimento, né? Busca um lugar onde seu filho seja acolhido de verdade, né? Um lugar que faça algum tipo de adaptação por ele, né? Hoje ele tem algumas adaptações na escola, né? Quando ele está saturado, não consegue mais impostar, né? Então a escola permite que ele entregue um trabalho digitalizado, né? Enfim, se ele tiver um dia que ele está realmente muito ansioso e muito inquieto, eles permitem que ele faça provas separadas dos demais alunos. Não é uma prova diferente, não é uma prova com menos questões, mas é o fato de ele estar em outro ambiente, né? Com menos coisa para chamar atenção, né? Enfim. Então são, às vezes, adaptações pequenas que fazem muita diferença no rendimento escolar dele. Tem gente que tem esse medo, né, de chegar até a coordenadora da escola e falar, ô, meu filho, eu estou observando isso, me ajuda na escola, porque eu sou Eu pior de tive, escola. As coordenadoras já, eu acho que elas já pensam, eu lá vem tive. a crise de novo, porque eu pergunto, eu tô lá dentro da escola perguntando, olha, minha filha tá bem chateada em casa, aconteceu alguma coisa aqui? Porque ela tá com dificuldade na Eu tive matéria. fases. Eu tive fases. Eu entrava assim, né, na humildade, quietinha, com vergonha. E no final eu já entrava carteirando e gritando de mãe louca, mas resolveu, né? Hoje, Então, graças a Deus, ele está num ambiente de acolhimento, né? Assim, então é muito importante essas escolhas, né? Escolham os profissionais que estão lidando com seus filhos, né? Se atentem na escola, né? Não é o valor da escola, descobrir isso, realmente não é o valor. Né? Escolha aquele ambiente que você vai sentir que realmente que casou, que o seu filho ficou integrado, né? E se aceitem, Cris. Eu falo assim, é a frase clichê, mas que é muito verdadeira, né? Para você cuidar do indivíduo, você tem que se cuidar antes. Né? E é é, difícil, né? Eu sempre tive essa dificuldade. Eu falo assim, não, primeiro é ele. Se sobrar alguma coisa, vem para mim. Mas não é o caminho ideal. Eu falo assim, hoje, depois de ter batido muito a cabeça, eu procuro ajuda. Eu não tenho mais vergonha de dizer, não sei, preciso de ajuda, preciso de uma rede de apoio, porque a gente se sente muito só, né, Cris? Eu falo assim, você se é. fecha num mundinho junto com eles. Então, assim, eu acho que ele foi evoluindo na terapia e agora eu estou começando a engatinhar também. Então, assim, aceitem, né? Assim, gente, é aquela coisa, né? Eu era uma mãe maravilhosa antes de eu ser mãe. Quando você vira mãe, você vê que o buraco é mais embaixo. Assim, Mais a fundo. gente vai errar sim, mas a gente também vai colher os frutos quando a gente acerta. E eu acho que é a importância dessa integração de tratamento, quer dizer, não é só remédio, não é só terapia, é um conjunto, né? É arte terapia, são programas que você busca investir, né? Eu falo assim, na época que ele não aguentava, né? Não queria encostar em nada, eu fazia aquele esforço. Não, mas vamos num parque sim. Se você se sentir mal, a gente sai correndo, mas vamos, né? Vamos fazer alguns tipos de atividades, né, que forcem
né, esse contato de uma maneira mais lúdica, né? Cachorro, né? Assim, cachorro ajudou muito no tratamento dele. Porque o amor que ele sente pelos animais, né? E o óbvio, né? Você não tem como mandar no animal, não, você não vai lamber aqui, você não vai entrar no meu quarto. Então, assim, foi um processo, Cris. E eu queria te agradecer demais por ter estado conosco nesse processo, né? Imagina, para mim, assim, eu acho que é uma troca, né? Aprendi muito com ele aprendeu muito comigo, né? Então, a gente nunca estuda para falar, agora eu tô pronta, tá tudo certo, né? Aqui tá até o Max tá perguntando, né? Esses tratamentos tem... Peraí, deixa eu até ver aqui, porque agora sumiu a pergunta aqui para mim. Para mim também Se subiu. tem um período, né? E pelo que os estudos, né, nos falam, é que a pessoa, tanto os tratamentos medicamentosos vai deixar ela num estado melhor, né? Enquanto ela tá bem ali, ela vai continuar, a vida volta ao normal, nada impede, né? A vida de continuar normal, fica totalmente funcional. Não, se você entra no tratamento com todas as terapias necessárias, né? Psicoterapia, de repente um trabalho ou um esporte, alguma coisa que traga esse alívio, ele fica muito tempo. A questão é ter o gatilho. Se você para com tudo isso de uma vez, é como você parar de tomar um anticoncepcional. Parou, a possibilidade de engravidar é grande, né? Eu acho que cai naquele padrão heterogêneo que a gente falou, né? Vai depender da pessoa e vai depender dos sintomas. Né? Agora, né, frequentando psicólogo, psiquiatra, eu vejo que tem crianças que conseguiram, né, adolescentes que conseguiram, inclusive, diminuir ou até zerar a medicação. Mas é um processo individual, né? Vai depender de pessoa para pessoa e depende dos graus de sintomas, né? Porque tem gente que é a Mônica do Friends, né? Chega a ser até engraçado, né? A pessoa vive. Agora tem gente que realmente fica num estado de incapacidade, né? O meu filho já chegou no auge que ele não conseguia sair de um cômodo para o outro, né, sem que eu passasse um pano. Eu tinha que ir passando um pano para fazer o caminho que ele ia trilhar de um cômodo para o outro. Quer dizer, chegou nesse grau, né, Você tinha que parar tudo que você tinha para fazer. De parar, de disfuncionalidade. Parou, a vida dele parou a sua, né? Isso. E hoje ele já convive, né, muito bem melhor, né? Às vezes ele se incomoda com coisas, ele pergunta, ele tem a necessidade de perguntar, mãe, eu tô sujo, mãe, cheira minha mão, cheira meu cabelo, mas ele não para mais a vida, né? Ele já conseguiu voltar a sair, né? Ele ainda tem muito medo, né? Eu falo assim, acho que o pior é a escola, né? Acho que na nossa época era o gordinho, quatro olhos, o Olivia Palito, mas hoje a internet hoje a internet catapultou, né? Quer dizer, hoje tem o grupo de WhatsApp da escola, é o grupo do Instagram da escola, então você tem que agir com muito carinho, com muito cuidado, com muita parcimônia. Mas a gente chega lá, né, Cris? Com certeza, né? O que eu tenho para falar, Virginia, assim, é a questão assim, da parte do desenho, né? E da pintura. No caso do Pietro foi o desenho, então por isso que eu estou dando mais foco nisso. O quanto isso alivia qualquer pessoa. Você estando em casa, né? Cheio das suas angústias, ou você vai desenhar ou você vai rabiscar. Traço em cima de traço. Você está jogando para fora alguma coisa. Então, assim, isso é por experiência própria, né? Então, experiência também de vida que eu tenho com muitos resultados, a questão da ansiedade, quantas crianças ali a gente vai tratando, a questão da depressão que vem acometendo também as crianças, não só os adultos, né? Eu dou foco nas crianças porque eu lido muito com elas, mas lido com adultos lá também, eu atendo muito adultos, só que os adultos já são mais firmes, né? Eles conseguem pensar, eu tenho que fazer isso, vou fazer isso, vai ficar legal. A criança, a gente tem que estar junto auxiliando, né? Então, aquelas oscilações, a gente tem que estar bem para amparar e, assim, não ter medo de buscar os recursos, igual você falou, né? Não deu certo esse, eu vou buscar outro, né? Não ter medo das mudanças, né? E procurar. E essa live, né, assim, eu trouxe mais para realmente acolher as pessoas que passam por isso, tanto no TOC quanto no TDAH, como no TOD. O TOD já é um assunto também para depois. O TOD é outra live, né, Cris? O TOD é outra live. Muito difícil, também tenho na família, né? Então,
Então é complicado. E só quem passa sabe que esse tanto de Sim. letrinha que virou moda, né? Porque agora tudo é letrinha, Uhum. PAC, né? Para saber um negócio, TOD, TDAH, bom, enfim, né? Que agora virou modismo, mas não é. É preocupante. E ainda bem que estão descobrindo, porque assim a gente, né, consegue Exatamente. viabilizar formas de estar melhorando e vivendo Sim. uma vida mais leve, Quantas né? crianças, né, que a gente se lembra agora, né, pensa no seu período né, de pré-escola, de ensino médio, você fala assim, quantas crianças eram taxadas, né, de burras, de preguiçosas, Exatamente. né, enfim, e Exatamente. que hoje estudando, e que hoje vivendo, você fala assim, nossa, né, assim, o diagnóstico estava ali, mas não existia, né, essa preocupação. Então, acho que a gente pode evitar tanto sofrimento, né, pode ter um ganho real, né, para essa criança, para essa família que está passando por isso. Então, acho que o diagnóstico é fundamental, Cris. Agradecendo as pessoas que eu estou vendo aí, a Ana, a Lara, são amigas queridas, né, que coitadas, seguram aí a minha barra sempre, né, agradeço demais. Acho que o amparo que eu recebo, e que não é pouco, é o que me faz seguir e faz diferença na vida do meu filho. E, meu Deus, não consegui segurar. Mas é de gratidão mesmo, Cris. A gente passa por algumas coisas na vida, mas existem pessoas que estão ali sempre estendendo a mão. E graças a Deus eu tenho muitas. E você é uma delas, né, Cris? Obrigada, estarei sempre junto. Até na live passada a Cris falou, né? Falou, olha, no trabalho, informem, né, o que acontece nesses casos, né? Porque vai te exigir muito. Sim. Então, que esteja claro para as pessoas que você precisa ter momentos que vai ter que escolher, né? Então, isso fortalece tanto a relação no trabalho, com os amigos, com a vida social mesmo, quanto em família, né? Você informar a família, olha, o seu priminho, ele é assim, então, nesse momento, vamos respeitar, né? Então, assim, a gente informar, porque é a melhor maneira de conduzir uma vida melhor para aquela criança que está, naquele momento, em crise, né? Exatamente. É o que a gente tem que cuidar bastante. Pois é, Virginia, assim, eu agradeço muito você ter nos dado essa oportunidade de estar conversando. O nosso tempo, assim, vai ficando curto, mas a gente quer falar tanta coisa, né? Tantas experiências que a gente quer contar para ver. A gente tem que marcar uma live e um café, né, Cris? Tem que ser os dois. Ai, que delícia. E aí, eu te agradeço muito e agradeço todo mundo, né, que se dispôs a vir escutar um pouquinho. Uma pessoa publicou nessa semana, né, poxa, eu estava doida para ver uma live dessa, porque não se fala muito disso, meu filho tem, né? E eu falei, poxa vida, e realmente, porque, gente, a gente acha que são poucas pessoas que têm, mas não são. No Brasil, pela Organização Mundial da Saúde, são mais de 4 milhões. Isso diagnosticada, que tem um laudo, que tem um parecer médico e psicológico, porque aqueles que não procuram não entram, né, para essa estatística. Exatamente. E é cada vez maior, né, por causa das ansiedades, por causa que veio a pandemia, por causa de vários fatores ambientais, sociais, né, que está nos deixando, assim, mais à flor da pele. E isso vem os starts, né, quer dizer, os gatilhos, e vai aparecendo cada vez mais. Então, a gente não fechar os olhos quando a gente se deparar com pessoas assim. Ah, eu não tenho paciência, ele é cheio de mania. Toda hora eu tenho que ir lá fechar a porta, toda hora eu tenho que arrumar meu chinelo, né? Não, é observar com carinho. Por que ele está com essa mania, se eu acho que isso é uma mania? E ver se isso é repetitivo, né? E passar, então, a colaborar um pouco mais, ser mais empático, né? Exatamente, Cris. Obrigada, Cris. Você quer dar mais alguma dica para alguém que tenha na família, para alguém que, né, que ainda não passou por isso? Não, acho que eu até já falei demais, Cris. Agradeço ouvir as pessoas conhecidas que entraram aí. O Max também fez perguntas. E o recado final que eu tenho é o que eu já bati, na tecla que eu já bati é empatia e acolhimento, Cris. Não só com as pessoas, né, que estão nesse estado, mas com os familiares, né? Eu acho que
Como mãe, eu falo assim, se eu pudesse, eu prefiro quando o problema está em mim do que está em nele, mas não é assim que funciona, É, né? Então, assim, exato. é a gente se aceitar mesmo, saber que não é uma falha de criação ou pessoal sua, né? Está além. E se aceitar, saber que você vai errar, que você vai se acertar, mas que você vai continuar sempre, que é assim que funciona. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, então, eu agradeço todo mundo que está aqui na live com a gente. Quem for assistir depois, aproveitem. Se tiver dúvida, vai colocando, a gente vai conversando. E, Uhum. claro que é paradinha para foto, Virginia. Vamos fazer o nosso print. Nossa, peraí, cadê? Tem um Photoshop? Nem precisa, lindona. Ah, Olha lá. Ó, printei. Pessoal, então nós vamos encerrar a live aqui, deixando o nosso beijinho de boa semana. Obrigada a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. até, Cris.